Ok, boa noite. Então vamos tentar por aqui novamente, tá? Aqui para mim eu troquei a conexão. Eu queria saber já de vocês o que tá, se vocês estão ouvindo, se vocês estão vendo bem. Conexão que eu digo agora eu tava com Wi-Fi e agora eu tô com 3G. Vamos ver se esse negócio funciona, né? 3G, 4G, sei lá, são tantos Gs aí. Vamos ver se esse negócio funciona, porque tá meio devagar. Olá, Leonora. Boa noite. Boa noite às outras pessoas que estão chegando. E já demos uma introdução, Cíntia. Tá ouvindo bem? Tá vendo bem? Bom, a vocês que estão já chegando, sejam bem-vindos todos, tá bom? O César já está aí. Eu vou pedir para ele repetir novamente, porque como estava cortando a transmissão, então eu vou pedir novamente, toda novamente, como é que se deu o que é o movimento da transfiguração e também qual é a ligação com a iconografia. Vamos de novo, César, e vamos ver se Olá, dessa vez, vamos ver se talvez dessa tenha vez estão me sido, ouvindo. talvez tenha sido alguma coisa, até mesmo da minha conexão, né? Por isso que É, eu tentei realmente eu trocar não alguma coisa entendi. aqui. É, Vocês estão mas me vamos. ouvindo agora? Agora, eu estou te ouvindo e vendo muito bem. Eu Ah, queria, ô que César, que bom, você graças a Deus. começasse falando novamente do começo. O que que é o movimento da transfiguração e o que que ele tem a ver com a iconografia, tá bom? Assim, meio que do começo para a gente pegar esse gancho aí. Então, o que a gente vai fazer? O movimento, ele é baseado no texto da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele sobe o monte, leva Pedro, Tiago e João, e ele sobe para orar. E lá, então, é o primeiro fundamento do movimento, ele é um caminho de oração, é um caminho contemplativo. A segunda coisa é que no alto do monte, no meio da nuvem, a voz do Pai: Este é meu filho muito amado, ouvi-o. Então é a dimensão da lexo divina, escutar a Jesus. Uhum. Escutar, aprender a escutar. Por isso, a primeira coisa que nós ensinamos no movimento é a lexo divina. Você aprender a rezar lendo a Bíblia, escutar Jesus, que fala por meio das Sagradas Escrituras, e desenvolver uma amizade com ele, um trato de amizade, como diria Santa Teresa de Ávila. E o Uhum. terceiro elemento é a cena toda, Jesus transfigurado, a voz do Pai, Moisés, Elias, os discípulos, e principalmente a luminosidade, a beleza. Então, a liturgia como beleza, é o terceiro elemento. Então, na verdade, nós começamos, a base do movimento é Lexo. Da Lexo, nós partimos para o trato de amizade, segundo Santa Teresa de Ávila. E o Uhum. terceiro elemento é a liturgia. Só que a liturgia, pelo que ele é belo. E aí a porta de toda a formação daquela cena, aquela é uma cena litúrgica, é a iconografia. E aí a nossa ligação com a liturgia oriental. Uma liturgia mais ligada para a adoração, a glorificação do mistério divino, né? Da divina liturgia. Que aí, a partir dos ícones, queremos fazer essa ligação entre oração, a vida e a glorificação e a liturgia. Então, por isso que, na verdade, por exemplo, no próximo livro, que é o Lex Divina, o Mistério de Cristo 2, eu já vou introduzir vou explicar primeiro o que é uma iconostase, essa parede de ícones, que vai fazer com que o mistério seja celebrado lá atrás, e por isso ele é uma janela da eternidade, porque é a sua ligação com a liturgia. Mesmo quando eu tenho um ícone em casa, ele é uma liturgia. Mesmo Sim. que eu esteja pessoalmente. Talvez a ideia é muito parecida com a liturgia das horas. Mesmo quando eu rezo sozinho, eu não estou sozinho. Eu rezo junto com a igreja. A Exato. iconografia é uma oração eminentemente litúrgica. É sempre uma oração da igreja. Né? Quando eu estou rezando diante do ícone, eu estou rezando com a igreja toda. Né? Que está contemplando o mistério de Deus. Que tem aqui na terra o seu, vamos dizer assim, o seu meio sensível, a divina liturgia. Então, é essa ligação entre o ícone, vamos dizer assim, e o movimento da transfiguração. Agora é interessante, ô César, você colocar justamente a transfiguração como a base, né? E principalmente dizer 3 degraus, mas uma subida junto com Cristo na montanha, né? Da transfiguração. É. É interessante essa colocação. E justamente
pegar essa cena, esse cenário da transfiguração, porque é justamente dizer até assim, de um modo popular de se falar, o TCC do iconógrafo é justamente a escrita do ícone da transfiguração, e não da É, Santíssima Trindade, não de uma outra cena. É o nosso trabalho de conclusão de curso, quer dizer assim, né? A nossa formação, assim, depois que termina todos os cursos, já não tem mais para onde andar. Claro que para o iconógrafo sempre precisa de um mestre e ele sempre vai dando instruções, né? Mas para a gente receber a unção nas mãos, é necessário que a gente tenha o nosso TCC, que é justamente o ícone da transfiguração, que é aquele que manda para a gente, dizer até assim, essas luzes deíficas na qual a gente também é capaz de se transfigurar e mostrar essa luz deífica aos outros também através da iconografia. Então foi mais do que providencial, sei lá, iluminado assim você para pegar justamente o ícone da transfiguração. porque e é E, muito ligado o nosso todo o caminho do nosso de santificação é ligado a essa luz tabórica, né? Que uhum, na liturgia, na teologia oriental, vai falar das energias divinas, né? De que a gente seria, na ocidental, a gente falaria de graça criada, né? É a luz que emana do próprio Deus, né? Que nos santifica. Não é uma santificação moralista, mas é uma santificação de proximidade de Deus. Quanto mais eu vou me aproximando do mistério, mais a luz tabórica vai dissipando as trevas do meu coração e da minha mente. É um caminho de mergulhar no mistério. É um caminho de entrar. Por isso que todo o nosso caminho de contemplação passa pela iconografia. Tá? De mergulhar nessa luz. Porque são dois movimentos na iconografia. Primeiro, o do verbo encarnado. Né? O verbo, Deus veio a nós. Né? O fundamento, vamos é dizer o assim, o fundamento. fundamento da iconografia, o verbo se fez carne. E a transfiguração é a parábola voltando. É a subida da pela encarnação, Deus vem a nós. Pela transfiguração, nós vamos a Deus. Né? Então, a ideia essa. É por isso que essa ligação, por isso que quando eu vi pela primeira vez o ícone, eu tive a oportunidade, isso aí foi também na Terra Santa que eu adquiri, que realmente eram os dois ícones, que eu queria era o verso da mesma medalha. A transfiguração e a encarnação. Deus, a luz vem aqui e nós subimos aqui. Né? Então, essa ligação com a iconografia que tem para nós é o fundamento essencial. Maravilha. Ah, sim, falando nisso, eu vejo que vocês também, primeiro eu tive essa oportunidade de vê-los pessoalmente, aqueles que fazem o movimento, né, os que estão à frente, e que vocês também colocam uma banquinha para vender seus produtos, os livros, os ícones também. Esses ícones que essas pessoas compram de vocês, levam para sua casinha, como é que deve ser o trato? Porque eles não estão pegando, não estão comprando um íconezinho, ou melhor, um quadrinho para colocar na parede e achar bonitinho, como aqueles quadros da Santa Ceia que o pessoal compra. Não, eu vou pegar o quadro da Santa Ceia aqui para colocar lá na sala de jantar. Hum. E não é a mesma coisa. Qual é o trato do fiel com a iconografia, com o íconezinho que adquire de vocês? Ou E de um nós, iconógrafo mesmo? é, claro que há uma distinção que não tem como não se fazer uma separação entre um ícone original, pintado pelo iconógrafo de verdade, como você é, né? Acho que boa parte dos nossos que são, por exemplo, boa parte dos nossos aqui do movimento, que tem um amor muito grande pela iconografia, tem uma admiração, tem onde vocês estão tendo a oportunidade de encontrar. Eu sou um apaixonado por ícones, é diferente, eu não sou iconógrafo. Eu Mas o percebi. Walter é o verdadeiro iconógrafo, é diferente. Por exemplo, os ícones que eu uso aqui, né, são todos ícones originais. Né? São dois tipos. Na verdade, você conhece, você até pode explicar melhor do que eu isso. Tem esses maiores aqui, são daqueles de cópia, que o iconógrafo copia do livro e Uhum. faz, e tem os que são originais totalmente. Todos são pintados aqui. Então, eles
Então, eu já o apresento, quando eu apresento isso, eu já apresento uma diferença, que um é pintado por um iconógrafo, é diferente de uma reprodução. Há uma diferença substancial. Um ícone como você faz, como o seu Pantocrator está atrás de você, né? Que foi você que escreveu, né? Este ícone, né? Que nem pintar, mas escreveu. Ele tem, vamos dizer assim, ele é um ícone com I maiúsculo. Né? A gente, quando coloca aqueles ícones que são de reprodução, claro que eles têm um valor. Claro que eu digo como... É como se fosse uma... Eu preparo as pessoas, é como se fosse uma preparação para gerar nas pessoas um amor pela iconografia. Ele é mais, vamos dizer assim, eu ensino como um caminho pedagógico para um ícone pleno. Né? Mas jamais para esses, eu ensino esse caminho de ler as Sagradas Escrituras, vendo o livro e dialogando, tendo o ícone como uma forma de oração, né? Um diálogo. Por isso ser colocado em um lugar respeitoso, colocar como está aqui com velas, né? Todo esse ambiente que ele é muito, vamos dizer assim, para criar um ambiente de oração. Mas eu gosto muito de frisar a distinção entre o que nós vendemos, né, que, na verdade, eu vendo ele como uma... às vezes, algum tempo atrás, eu tinha até um certo drama de consciência, sabia? De vender. Não. Mas por que eu tinha drama de consciência? Mas depois eu superei porque eu disse, não, é uma forma. Sim. Porque para que eu um dia tivesse esses, eu precisei desenvolver com outros, e boa parte das pessoas vão tendo contatos a partir desses. Né? Então, é uma forma de desenvolver esse caminho. Né? Mas para ser uma forma de oração, não ser um quadrinho bonitinho. Como eu estava explicando, o ícone não é uma piedade como uma imagem. Né? Uma imagem, uma pintura religiosa, ela é uma arte religiosa, não é uma arte sacra. Né? E a iconografia, como eu estava falando, por a sua íntima ligação com a liturgia, como, por exemplo, é a liturgia das horas, mesmo que eu tenha um ícone em casa, ele é litúrgico. Né? Eu tenho para com ele uma forma de relação que é litúrgica. E uma segunda coisa, que ele é contemplativo. Porque o ícone é uma presença. Na verdade, Santa Teresa de Ávila tem uma expressão para a oração que diz... mira aquele que te mira. Ela diz para as irmãs, olhe para aquele que te olha. Né? E, na verdade, ela vai ensinar que a contemplação é perceber-se olhado por alguém. Na verdade, o contemplativo não é aquele que vê Deus, mas é aquele que se percebe olhado por Deus. E toma um susto. Né? Meio como Jacó, quando tem aquele sonho da escada, ele acorda e diz, aqui é a casa de Deus. Deus me vê, né? Deus me olha. O olhar sobre dele é um olhar de benevolência, de misericórdia. E quando eu retribuo o olhar, eu me torno contemplativo. Porque Deus olha a todos. Só que só alguns retribuem o olhar. Os contemplativos não são gente que fica vendo anjo voando. São pessoas que retribuem o olhar amoroso de Deus sobre nós. E o ícone é esse olhar. E a toda a importância do olhar do ícone. Né? De ver, se perceber que ele está te olhando. Perceber que você está na companhia de alguém e este alguém te vê. E na medida que você vai despertando a capacidade de se perceber visto e começar a olhá-lo, aí começou a verdadeira oração iconográfica. Senão, ela é uma piedade, como a gente faz com a imagem de Nossa Senhora, como é mais uma devoção popular, como tantas outras que a gente pode ter na vida. Como pessoas que vão para a missa também como devoção. Como fosse uma devoção popular. Mas, outra coisa é quando você percebe-se na missa, um ato sagrado, um rito que Deus vem a meu encontro. Ele desce e vem ao meu encontro. A Jerusalém celeste desce para a Jerusalém terrestre. E eu participo disso. A iconografia nasce disso. Então, o que eu ensino para as pessoas é isso. Que eles tenham no ícone essa presença que te olha. Então, permaneça com essa presença que te olha. Seja sensível a essa presença que te olha, que você, aos poucos, vai desenvolver
a oração contemplativa. O ícone, como a liturgia, são as maiores escolas de oração contemplativa. E uma coisa interessante, agora você está falando aí a respeito da liturgia, que vem ao nosso encontro, parece que a gente se adentra no espaço sagrado, já que é um espaço sagrado, nós estamos rodeados de coisas que nos elevam o nosso espírito. Não é elevar somente o sentimento, não é uma elevação de como é bom estar aqui. Não, é bom, sim, é bom, mas ele eleva o espírito da gente, né? Então ele transcende, ele tem a capacidade de transcender a pessoa. Então, e entrando nesse espaço sagrado, que é a igreja, e a gente, diante daquele mistério da missa, enquanto a gente participa realmente, parece que é Cristo que sai daquele local e vem ao nosso encontro, igual você está falando. E aí, sabe o que me remeteu? Justamente na iconografia, nós temos uma perspectiva inversa. O que é isso, né? Na cabeça dos artistas que estão aí nos ouvindo, dá para entender bem. O que é a perspectiva em um quadro? Um quadro normal é o espectador do lado de fora, a gente entra para dentro do quadro, então parece que tudo se converge a um ponto central lá dentro do quadro. Na iconografia, ao contrário, a perspectiva está fora. Então, ele está aqui, sou eu essa perspectiva do ícone. Então, todas as coisas surgem de um centro, que no final das contas vai ser Jesus, e aí todas as coisas apontam para fora. Dá até para notar bem ali naquele seu quadrinho lá do crucificado, no ícone do crucificado. Então, Jesus é o centro, mas lá na base, onde Jesus apoia o pé, olha só para onde é que está saindo as linhas dessa base onde Jesus coloca o pé. Para fora. Não é algo que você entra para dentro do ícone. É o ícone que sai. E aí essa perspectiva é ainda muito mais colocada ênfase por conta desse dourado. Que parece que o dourado ele dá uma dimensão meio que espelhado e a imagem fica pairando no ar, né? É uma coisa muito linda. Verdade. Por isso que, não que a gente precise saber dessa simbologia, mas é que isso vai despertando dentro da gente justamente através disso que você falou. Quanto mais a gente olha e se deixa ser observado por aquele ser representado ou pela mensagem que está ali representada, que sempre está ligada na Sagrada Escritura. Por isso que eu acho que esse seu livro é perfeito. Eu vou fazer a propaganda de novo. Não agora. Porque a Sagrada Escritura já nos dá essa dimensão. E se a iconografia é a transcrição através da imagem da Sagrada Escritura, então ela deve fazer isso também. Por isso que a gente chama o ícone de santo ícone, e não qualquer coisa, né? Não é só um quadrinho a mais. Essa sua explicação foi maravilhosa, viu, meu querido? Mas eu lembro que, falando dessa perspectiva, eu lembro quando a minha mãe, falando dessa história da perspectiva, minha mãe pintava quadros. Aí a primeira coisa que ela ficou olhando, meu filho, esses quadros são mal pintados. Porque ela tinha aprendido a questão de fazer perspectiva. Está sem perspectiva, é todo chapado, é todo chapado. Aí eu já expliquei para ela essa história da perspectiva para fora, né, que ele era para fora. O ícone não é uma obra de arte que vou entrar dentro dele, mas na verdade ele vem a mim. É como um ser vivo, uma presença. Né, que está pedindo para que eu deixe. Né? É como no livro do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se abrires. É como cada ícone é como Jesus batendo na porta de um coração e dizendo, se abrires, a perspectiva dele entra, penetra em nós. É essa a grande coisa. Essa é a grande dificuldade das pessoas, como, por exemplo, que elas, na vida de oração. A grande dificuldade é que elas pensam que orar é buscar a Deus. E a oração cristã é deixar ser achado por Deus. Em todas as religiões buscam a Deus. A nossa religião é a única que Deus que veio nos buscar. Exato. Ele se encarnou, ele veio aqui. E o fato a nossa religião se baseia no fato de Deus vir ao nosso encontro. Todos estão buscando a Deus, e é muito bonito buscar, e devem buscar. Mas nós, como diz São Paulo, eu fui alcançado, ele me alcançou. A encarnação
alcançou a humanidade. Nós somos alcançados por Deus, por um Deus amoroso que veio ao nosso encontro. Porque no amor, quem toma a iniciativa é aquele que mais ama. É sempre aquele que toma a iniciativa. Então, ele tomou a iniciativa, ele veio ao nosso encontro. E a iconografia obedece essa, é algo que vem ao nosso encontro. Por isso que essa beleza, que não é uma beleza estética barata, de fraquinha, sentimental, emocional, mas é a beleza do Deus que vem ao nosso encontro. Quando nós nos acostumamos com a iconografia, nós vamos nos acostumando a uma vida contemplativa de um Deus que vem ao nosso encontro, que nos ama, que nos acolhe, que sempre toma a iniciativa. E é por isso que a gente precisa colocar no ícone uma certa reverência. E também não só a reverência de se prostrar, de se encurvar, mas uma reverência de preparar aquele ambiente. Então, seria até uma pergunta também, você já colocou aí literalmente prático, colocar uma velhinha na frente. Aqui também a gente sempre costuma colocar uma velhinha. De vez em quando eu estou escrevendo meus ícones, quando eu estou no ateliê, aqui em casa não, porque está cheio de crianças, né? São vários, todo mundo sobe em cima da mesa para participar do momento também. Não dá, mas a gente ainda, no ateliê, eu coloco o incenso, a musiquinha ambiente, talvez até para me imbuir dentro desse mistério. Fora que, é lógico, isso é uma das obrigações do iconógrafo, é durante a escrita rezar, pedindo perdão dos seus pecados, pedindo misericórdia e sempre colocando Jesus como Senhor da nossa vida. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Essa é a oração do iconógrafo. Enquanto ele estiver escrevendo, essa é a oração dele, né? Mas você também indica preparar um altarzinho? Como é que é essa preparação para receber? Sim, a gente sempre diz para as pessoas terem um local, normalmente é onde elas que têm um local para... Quando a gente ensina a fazer Lexio Divina, que é a primeira parte, a gente sempre ensina, olha, você pode coloca um ícone, você pega o texto e você vai lendo o texto, e na hora que você vai dialogar, porque a Lexio não é aquele primeiro passo, eu vou ler, depois vou meditar, vou trazer para a minha vida, no terceiro momento eu vou me dirigir. Então, se acostume a se dirigir para um ícone e comece a conversar, Jesus, eu estou passando por isso, Jesus, tu mandastes amar o inimigo, e eu vou conversando, eu vou me habituando a um diálogo, né, interiorizado, onde eu vou desenvolvendo essa intimidade. Na verdade, fazendo do ícone o meio visível do meu trato de amizade com Jesus. Certo? Então, por isso, preparar o ambiente, mas não só fisicamente, mas fazer do ícone o ponto de ligação entre o céu e a terra. O que ele é o papel dele. À medida que eu vou me imbuindo da leitura e vou fazendo esse tipo de diálogo. Só um parêntese aí, rapidinho. Só um comentário aí da Cris Sobreira. Está dizendo que você está muito iluminado. Também estou achando, viu, César? Está muito iluminado porque está luz. É específico ou está muito luz mesmo? Não sei. Quer que diminua a luz? Não, pelo contrário. Não é isso não. Deve ser uma iluminação espiritual, viu, moço? Pode voltar a luz aí de novo. Não é isso não. César, deixa eu te perguntar uma coisa. A iconografia, os ícones, eles têm vários pontos que são simbólicos, né? O círculo, o quadrado, as mãos elevadas, o rosto de Cristo, muitos símbolos, né? E diz que é um modo, até Jesus Cristo mesmo, quando conversava, ele falava de maneira muito simbólica, né? O reino dos céus é semelhante a... E começava a falar o que era semelhante o reino dos céus. Para se rezar com os ícones, é necessário saber a simbologia dos ícones? É necessário saber a teologia dos ícones? É necessário saber sobre, deixa eu ver, sobre técnica do ícone, sobre entende? Essas minúcias que parece que enriquece a imagem, mas e o orante? Será que ele necessita disso? É interessante. Existe, na verdade, quando a gente aprende o caminho, estuda as escolas de contemplação, nós descobrimos que existem dois tipos de orantes básicos,
certo? Que é de natureza, nós nascemos com isso. E quando quando explica aqui na transfiguração, existem dois tipos de raios, raios vermelhos e os raios verdes que saem. Então, isso são duas escolas, escola no sentido contemplativo. Existe aqueles que contemplam o Deus verdade, que sobem pelo caminho do Deus verdade, e aqueles que sobem pelo caminho do Deus amor, que é afetivo, certo? Então, tem pessoas que elas precisam conhecer. Porque se elas... Tem pessoas que são chamadas a Deus pelo meio do conhecimento da verdade. E tem outras pessoas que não são. E isso é muito interessante. Não estou falando de ter minúcias, conhecer profundamente, blá, 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 blá. Mas até a fé básica. Tem pessoas que conseguem ter uma profunda piedade conhecendo muito pouco. Tem outras pessoas que, para ter uma piedade, ela precisa estudar mais. Isso faz parte da natureza da pessoa. Então, tem algumas pessoas que na iconografia ela vai fazer quase que por a intuição vai rápido. São pessoas que têm o caminho do amor, do afeto. Ela olha e aquilo é quase que um flertar que vai andando. É um caminho amoroso. Mas nem todo mundo é assim. Por exemplo, eu não sou assim. Se eu não alimentar o conhecimento, eu tenho dificuldade de amar qualquer coisa no mundo, seja lá o que for. Certo? Porque é uma forma minha. Mas tem pessoas que é diferente. Então, a primeira coisa que o orante precisa descobrir é a sua... Como na natureza humana existe um temperamento, né? Qual é o meu temperamento? Sim. Existe um temperamento espiritual de cada um, certo? Uma inclinação de natureza para a sua via contemplativa. Eu acredito que todos nós somos chamados a ser contemplativos. Agora, você precisa perceber qual é o seu chamado. Então, tem algumas pessoas de forma muito simples, às vezes servindo os outros. Tem mães de família que viram contemplativas cuidando só de filhos e lembrando de Deus de vez em quando. Mas tem pessoas que não conseguem fazer isso, se não tiverem um caminho de estudar. Então, é meio que, vamos dizer assim, perceber. Agora, nada é questão de minúcias. Não, precisa saber todos os detalhes, saber todas as cores. Não. Até porque o amor deriva de um conhecimento. Eu vou imaginar duas pessoas, um homem e uma mulher. Imagina se eu dissesse assim, a mulher da minha vida, como é o nome dela? Não sei. Onde é que ela nasceu? Não sei. O que é que ela gosta de comer? Não sei. Qual a idade dela? Não sei. É a mulher da sua vida? Não é. Então, o amor exige conhecimento. Certo? Não é que eu vou saber qual é o tipo de sangue dela. Se é AB ou AB. Mas algum tipo de conhecimento é necessário. Tem uma coisa... É porque, às vezes, a gente confunde conhecimento com racionalismo. Entendi. O racionalista. O amor exige o conhecimento. Como é o amor de duas pessoas? Exige eu conhecer. A pessoa me conhece. Com o tempo eu já sei o que faz raiva aquela pessoa, o que faz alegria. Então isso é conhecimento. Entendeu? Então, nesse caso, para se desenvolver um amor pelos ícones, tem que fazer o que você faz. Colocar no seu Instagram. Quando você está fazendo isso, você está dando conhecimento. Só que é um conhecimento amoroso. Tem pessoas que dão um conhecimento muito seco, muito árido, sem oração, sem afeto. Mas sem conhecimento não existe amor. Vou dar uma frase que quem convive comigo está acostumado, porque isso choca. Só as pessoas inteligentes amam. Porque a inteligência, o amor é próprio das pessoas inteligentes. Só que a pessoa inteligente pode ser analfabeta. Isso não significa academia. Eu conheço gente que tem doutorado e não é inteligente. E eu conheço gente analfabeta que é inteligente. A inteligência é a capacidade de conhecer o outro. É o outro e o grande outro que é Deus. É capaz de inteligir, ler por dentro alguém, conhecer. Então tem pessoas que na sua humildade, analfabeto, mas olha para alguém e diz, essa pessoa está sofrendo. Ela é inteligente. Ela lê. Ela conhece a pessoa por dentro. Então, para eu amar alguém, eu preciso conhecê-lo por dentro. Eu preciso de um processo de conhecimento. O mal é que muitas vezes nós trocamos ouro, que é conhecimento, por coisa dourada que não é. Parece ouro, que é informações. Eu sei 200 coisas sobre ícones, mas você não ama os ícones, você não reza, você não existe amor, você tem... Parece ouro, mas nem tudo que reluz é ouro.
Existem Exato. pessoas que têm muitas informações. Nós vivemos hoje numa época, por exemplo, de todo mundo de Google na vida, tem informação sobre tudo, mas nem sempre aquela informação é racionalizada demais, não tem amor. Mas o verdadeiro amor exige conhecimento. Exato. É um conhecimento. Que, claro, que às vezes pessoas muito simples têm uma forma diferente, mas é uma forma de conhecer. Com o tempo a Exato. pessoa vai desenvolvendo. Então é importante cultivar essas coisas. Por exemplo, o trabalho que você faz de apresentar os ícones, explicar, essa forma de conhecimento suscita amor pelos ícones. E o que é mais importante, né? Esse amor pelos ícones que redunda no amor para com Deus. Exato. Esse aqui é o principal. É sair somente daquilo que a gente está vendo para compreender sua própria vida diante de Deus, né? Porque o final das contas, como você me falou, se o ícone é uma janela, ela se abre em contemplação para alguma coisa. Então esse alguma coisa ou esse alguém, né, que se abre é justamente para Deus, né? Então a gente vai ter esse conhecimento de Deus através do ícone, né? Uma outra pergunta é, agora que a gente está tendo uma. Lá vai eu de novo, né? Uma capacidade de se aprofundar tanto na Lexio Divina quanto na iconografia através dos seus livros. O que mais, além dos seus, né? Tem outros livros também escritos em português, Jorge Garibe, que tem um compêndio praticamente, de um resumão de todos a história do Pantocrator, né? Algumas tivemos aqui no bate-papo, no Papo de Arte Sacra com a professora Vilma também, que escreveu um baita tijolão assim sobre o Pantocrator, desde o início até os dias de hoje. Então, está começando a criar uma certa literatura, né? Mas toda literatura, principalmente quando se trata do ícone, ele volta para uma literatura excelente com E maiúsculo, sabe? Que é a Sagrada Escritura. Não tem, porque, como você mesmo falou, o fundamento da iconografia é a encarnação do Verbo. E quem narra a encarnação do Verbo, e quem se aprofunda na encarnação do Verbo, é a Sagrada Escritura. Como é que a gente pode fazer, e agora a gente já entra literalmente naquilo que você sabe fazer de melhor, que é ensinar o povo a rezar, e principalmente com a Sagrada Escritura e com a iconografia. Como é que a gente pode unir isso? O que eu poderia dizer? Quando a gente, normalmente, o que a gente faz com as pessoas? A gente normalmente apresenta, o primeiro curso é um curso de Lexo Divina, quando a gente dá os fundamentos históricos básicos, depois dá os degraus básicos de leitura, meditação, oração, contemplação. A gente vai fazendo todo esse processo e, a partir disso, a gente vai fazendo com que as pessoas, elas, já no primeiro curso, a gente já faz a primeira experiência, depois de explicar o que é Lexo, depois como fazer passo a passo Lexo. O terceiro passo é uma Lexo Divina, lendo o texto da Transfiguração e o ícone da Transfiguração. Então, eu vou acostumando quem está com, vamos dizer, quem convive muito no movimento, vai notando que vai fazendo uma coisa que é natural. Ler um texto, dialogar a partir da iconografia. Pegar o texto e ver na iconografia, e a iconografia ver no texto. Como um caminho que é, vamos dizer assim, é muito interessante, não sei se você chegou a ver, nesse último livro que o Papa Bento XVI fez um comentário, né, do cardeal, e ele diz uma coisa interessante, que ele diz a crise do sacerdócio. Ele diz, qual é a crise do sacerdócio? Ele diz, a alma da crise do sacerdócio está na leitura da Bíblia. Se ler a Bíblia de forma errada. Se ler a Bíblia para trás. Se lê e fica lá rodando. Aí Abraão recebeu 3 homens lá e ficou. Isso daqui, porque naquela época tinha uma lei de acolhimento das pessoas. E não sei o que. Esse texto foi escrito pelo sacerdotal. Não, é dos eloístas. Não, é do não sei o que. Parte isso. Depois de 3 horas estão rodando para ver se a vírgula estava antes ou vírgula depois. E fica ali. Esse está o problema. Ele diz, quando você ler o texto, por exemplo, do Antigo Testamento, ele nos reporta a Cristo.
E Cristo Exato. nos reporta ao sacramento. Vamos pegar o ícone da Santíssima Trindade, né? Tá aqui, da Trindade. Você pega o Antigo Testamento. O Rublev pega lá os 3 homens, que depois são 3 anjos, que visitam lá Abraão. E o que ele vai ver? Ele vê naqueles 3 homens uma prefiguração da Santíssima Trindade. Ele lê o Antigo na perspectiva do Novo. Do Novo. É isso que Bento XVI vai dizer. Por falta disso, é que os sacerdotes entram em crise. E automaticamente os fiéis, escutando os padres o tempo todo, ficam em crise de fé ou não aprofundam profundamente. E ele diz, mas a leitura só chega ao ponto se chegar ao sacramento. Exato. Se não chega ao sacramento, ele diz, a leitura da Sagrada Escritura ela não produziu esse caminho. E por isso que você vai ver no ícone da Trindade, o que você vai ver? O cálice, né, com o sacrifício, né, ou a Santa Ceia, a Eucaristia, né, o sacrifício. Toda a dimensão, desde o sacrifício de Abraão até chegar na Santa Ceia, a renovação do sacrifício de Cristo no altar. Então, qual é o caminho que nós tentamos ensinar? É este caminho. Oração não é sentimento. Oração é um conhecimento amoroso de uma pessoa. E esse conhecimento se dá quando eu faço esse passo. Eu ensino eles a ler o Antigo na perspectiva do Novo, que chega ao sacramento. Quem faz isso de forma visual são os ícones. Uhum. Os ícones agora, todos são assim. Exato. E ainda para complementar isso, que eu acho maravilhoso, porque o ícone ele ainda nos dá uma capacidade de aplicar aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós comungamos, como o caso dos sacramentos, de maneira prática no nosso dia a dia. É quase como aquela frasezinha de São Gregório, eu creio que é São Gregório mesmo, que ele, falando para as pessoas analfabetas, que ao entrarem dentro da igreja, era só reparar nas paredes da igreja que estava toda a Sagrada Escritura ali escrita, né? Que era os ícones, e não a arte sacra que nós temos hoje, eram ícones, na verdade. E aquelas pessoas iam ruminando mentalmente aquelas imagens que gravavam no imaginário, na memória, e levavam até a sua casa e ruminava, literalmente, na memória, e aplicava aquilo que o padre falou, aquilo que eles viram e aquilo que eles comungaram. Tudo aquilo, de uma maneira muito bem harmoniosa, eles ainda iam levar para sua casa, ia dar para a gente fazer uma espécie de o que o ícone fala para mim, né? Porque muitas vezes eu mesmo me deparei, enquanto estava escrevendo, enquanto eu estava conhecendo mais o ícone, porque a gente ainda faz uma espécie de caminhar, o iconógrafo, né, que eu estou dizendo, de conhecer o ícone na Sagrada Escritura e pegar vários outros ícones, os mais antigos de preferência, até o mais atual, e fazer uma espécie de mistura, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui. Por que esse daqui fala diferente desse, esse daqui fala diferente daquele? E depois, no final das contas, a gente ainda fala assim, o que toda essa mensagem fala pessoalmente para mim? Porque ali, naquele para mim, é que eu vou direcionar as minhas orações para escrever aquele ícone, né? Não é que eu vou fazer uma interpretação do ícone, um novo ícone, não é isso. Eu vou escrever o ícone tradicional, mas ele está dizendo alguma coisa especialmente para mim. Então, e eu acho que existe essa experiência para aquele que consegue olhar para o ícone e ver essa dimensão espiritual nele. Como a Sagrada Escritura. A gente pega, tem até o pessoal aí que pega de uma maneira aleatória, abre assim e fala o que Jesus quer me dizer, né? Ao menos que a gente pegar um iconostágio, pronto ali, o que o ícone vai me dizer? César, eu queria que você me falasse um pouco como é que foi essa sua descoberta com os ícones. É um processo longo. Na verdade, quando eu tive contato pela primeira vez, assim, de forma mais direta com ícones, eu tinha por volta de 19, 20 anos de idade.
Então eu via, eu participava de uma comunidade, nessa comunidade tinha ícones, aparecia. Era uma coisa assim meio aleatória, principalmente lá na época. Assim, dizia que isso é bom, isso é bonito. Sabe aquelas discussões? É bom, mas ninguém dizia muito explicado por aquilo ali. Sim. Mas eu, com o tempo, tinha na capela, e como a gente passava muito tempo na capela, rezava, eu me habituei a rezar olhando para os ícones. Me habituei, aquilo me centralizava. Eu sempre, se eu não ficasse olhando para algum lugar, ficava disperso. Então, fixar o olhar era quase que uma necessidade, vamos dizer assim, psicológica. Né? Necessidade antropológica de temperamento de alguém que aquilo ali então ficava olhando, olhando. Com o tempo eu percebi que eu tinha desenvolvido um amor por aquilo ali. Né? Meio que se notar, meio que você se apaixona por alguém sem saber como e por quê. Você foi convivendo, convivendo. Quando eu vi, disse, poxa, eu acho que eu estou apaixonado por essa pessoa. Né? Meio que assim foi aconteceu. Né? Aham. Então, esse que eu fui fazendo. Aí, quando, nesses últimos 15 anos, foi que aí, não, eu começou um processo mais consciente de buscar entender, conhecer, ler, refletir, rezar, se interessar. Aí começou um processo mais, vamos dizer, consciente de buscar conhecer. Porque, como eu disse, como a minha forma sai muito pelo Deus verdade, então conhecer algo é um caminho quase automático. Ao conhecendo, eu desenvolvo amor por qualquer coisa, seja lá o que eu vou. Se eu começar a estudar formiga, eu começo a gostar de formiga. Então, isso é próprio do meu temperamento, né? É minha forma. Então, quando eu fui aí eu fui usando isso com mais consciência, com mais força. Aí isso é uma coisa que foi fluindo. Aí depois foi se encaixando em toda a pedagogia do movimento, de que o ícone é ele tem dentro dele todo o caminho que todos os padres da igreja rezaram. Exato. Tudo ali. Ler o Antigo Testamento na perspectiva do novo que se concretiza no sacramento que chega até mim hoje. O problema hoje na oração nossa é que hoje as pessoas acham, diferente dos padres da igreja, as pessoas têm devoções pessoais. Ela se emociona, quando mais fica assim, fica aquela coisa, ela não reza com a igreja, na igreja. Ela não tem uma. E isso cria um tipo de infantilismo espiritual. Aqui todo mundo fica Exato. meio buscando sensações de alguma coisa. Então, o que eu busco ensinar as pessoas, que o ícone é o instrumento pedagógico mais eficiente, é dizer, olha, essa é a forma de você ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia rezando, como aqui está, você vai ser um orante. Alguns podem chorar, pode ter arrepiar, outros nunca vão sentir nada. Mas se você seguir esse caminho, esse é o caminho da igreja. Foi Sim. assim que Ambrósio foi santo, foi assim que Agostinho foi santo, foi assim que toda a época de ouro da igreja. O bonito da iconografia é porque é a época de ouro da igreja. A época dos padres da igreja, do amor, de uma inflamação de amor verdadeiro. A teologia ainda não tinha ficado tão racionalista. Procurava se conhecer, mas não se racionalizar demais. Era um conhecimento amoroso. E é isso que eu busco ensinar as pessoas o caminho da oração por meio do ícone. O ícone é fantástico por causa disso. Ele tira essa coisa de emocionalismo, mas também tira racionalismo. Porque nós podemos desviar por dois lados. Temos a Aham. turma dos sentimentais e tem a turma dos racionais. E todas as coisas são desvios. Tá? Nós precisamos de um conhecimento amoroso que E começa o pelo ícone dá essa afeto, possibilidade. até chegar ao amor. Né? Mas passa pelo conhecimento. E o ícone faz isso, ele tira a gente muito do racionalismo e os símbolos ajudam em relação a isso. Os Sim. símbolos, a simbologia, ela faz com que a simbologia se dirija à inteligência. Como muitas vezes o texto, à razão. Né? Uhum. Então, inteligência é como diriam os grandes conhecedores que diziam que Deus é o conhecimento. Os anjos intuem e os homens raciocinam. Né? Então, Mas, então quando você começa a aprender pela simbologia, você aprende por que os anjos intuem, porque eles são seres espirituais.
quando nós nos desenvolvemos espiritualmente, nós começamos a intuir. Usamos mais a nossa inteligência para intuir. Vamos usar a razão para as coisas práticas, porque a gente paga a conta, corre atrás. Mas no nosso relacionamento com Deus, nós vamos usar a inteligência. No nosso relacionamento com os outros, nós vamos usar a inteligência. Vamos intuir. O intuir é a inteligência sobre as asas do amor. E é isso que o ícone faz. Desenvolve a intuição, essa dimensão espiritual da inteligência. A capacidade de entrar no mundo de um outro, né? E amá-lo. César, estamos caminhando para o final desse momento tão bom. 1 hora passa muito depressa, viu? E eu queria deixar aqui o meu abraço imenso a você, sua esposa, que deve estar por aí pertinho, né? Marjorie. Tá aqui olhando, tá acompanhando aqui do lado. Marjorie, um grande abraço para você. Presente para sua esposa. Chegou? Pois é, então, tá em casa, na casa dos meus pais, porque aqui em casa eles não chegam. E tá na casa dos meus pais. Já tem um tempão que tá lá e a gente não pôde ir até lá. A gente sempre liga e diz, aqui tem uma encomenda da Tatiane, tem uma encomenda da Tatiane, e nada, né? Mas tá bem guardado, a gente ainda vai pegar lá. Marjorie, um grande abraço. César, um grande abraço imenso. Queria que também uma grande alegria. E você não sabe como uma grande honra de conhecer um iconógrafo de verdade. Ô, gente! Obrigado, viu? Obrigado muito mesmo. Tchau, tchau. E tchau. Depois a gente se encontra mais, viu? A gente vai se falando. Tá bom. Tchau, tchau.